Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o Jesus histórico, eu queria explicar para vocês como é feita essa classificação entre o Jesus pré-Páscoa e o Jesus pós-Páscoa. Como eu disse no vídeo anterior, eu acho essa classificação preferível àquela que fala em Jesus da história e Cristo da fé. Porque essa pressupõe que o Cristo da fé é como se fosse um Cristo simplesmente crido, que não tem nenhuma base, nenhuma raiz, né, no que de fato pode ter acontecido, naquilo que Jesus de fato ensinou, pregou, fez, os milagres que ele pode ter realizado, etc. E a ideia de um Jesus da história, como muitos historiadores e teólogos utilizam essa expressão, dá aquela impressão de que o que nós temos de informações, né, do ponto de vista histórico, arqueológico sobre Jesus é tudo o que de fato ocorreu, e não é. Existem limitações. Então, a gente pode falar em Jesus pré-Páscoa, que seria o Jesus que realmente esteve aqui. Ou seja, se nós retornássemos lá para o século I, voltássemos ao ano 29, ao ano 30, e estivéssemos lá em Cafarnaum, numa máquina do tempo, o que Jesus estaria conversando com seus discípulos? Qual seria a pregação dele? Ou seja, o que ele estava contando, que parábola? E aí nós escutássemos essa parábola, víssemos ele em ação. Esse é o Jesus pré-Páscoa. Só que a grande questão é que nós não conseguimos ter plena certeza do que de fato ocorreu. Sempre há uma aproximação do ponto de vista histórico, do método histórico. Já o Jesus pós-Páscoa, a gente pode subdividi-lo em dois. Nós temos o Jesus dos Evangelhos e nós temos o Jesus da Igreja. Bom, o que significa isso? O Jesus dos Evangelhos é aquele que está descrito em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. E também, eventualmente, nos Evangelhos extracanônicos ou apócrifos, né? Temos o Evangelho de Tomé, que é relativamente antigo, é do início do século II, o Evangelho de Pedro, que também é próximo dos Evangelhos canônicos, do início do século II também. E o Jesus da fé é aquele que é como a igreja, do ponto de vista de teologia sistemática, de doutrinas, do ponto de vista oficial, ela interpreta o Jesus que está nos evangelhos e também o Jesus daquilo que nós temos de informações históricas. Então, o Jesus pós-Páscoa engloba essas duas compreensões. Nenhuma delas, nem o Jesus histórico, o Jesus pré-Páscoa, nem o Jesus dos evangelhos e nem o Jesus da fé esgota o que foi Jesus, ou mesmo representa uma verdade completa e final, porque há muito de interpretação de cada leitor ou de cada estudioso. É sobre isso que nós vamos continuar conversando nos próximos vídeos. Até lá!